Olá para você que está acompanhando a Jovem Pan. No Economia em Foco de hoje, vamos analisar o endividamento elevado, os recordes de inadimplência e o que deve fazer quem está nessa situação, como tirar as contas do vermelho, administrar melhor as contas do mês. Comigo, aqui no estúdio, a Aline Vieira, especialista da Serasa em Educação Financeira, e a Ana Leone, que é CEO da Planejar, Associação Brasileira do Planejamento Financeiro. Como falei na abertura, o endividamento e a inadimplência têm avançado muito no país. Vamos conferir agora os dados da Serasa referentes a 2025. Nós temos 81,2 milhões de pessoas inadimplentes, 49,7% da população adulta. O volume total de dívidas ativas, 518 bilhões de reais, uma média de R$ 6.382 de dívidas por inadimplência. E principais modalidades, bancos, cartões de crédito, 26,1%, contas básicas, 22,1% e financeiras, 19,6%. E neste começo de ano já temos indicações que o problema persiste, como o levantamento da Confederação dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. 9,4% de expansão em 12 meses, 73,3 milhões de negativados em janeiro, 43,9% da população adulta e foi o pior janeiro da série histórica. A faixa etária mais afetada vai dos 30 aos 39 anos, 17,87 milhões de brasileiros, 52,71% desse grupo estão negativados. Dívida média, R$ 4.895,02. Média de 2,26 credores por pessoa. 51,27% são mulheres, 48,73% homens. O Economia em Foco, então, vai discutir esses números que eu estava falando agora. Eu começo conversando com a Aline Vieira, que é especialista da Serasa em Educação Financeira, que foi aquela primeira arte que nós mostrávamos, é o balanço do ano passado. Aline, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço esse espaço. Bom, Aline, ano passado nós tivemos um crescimento da inadimplência durante quase todo o ano. Foram números, todos os balanços mostrando esses dados. Tivemos programa do governo Desenrola, tivemos os feirões da Serasa, outros programas de renegociação de dívidas, inclusive lançados pelos estados, porque tem questão de tributação também, e mesmo assim um balanço geral muito ruim, não é? Sim, é bem preocupante. A gente acompanha esses números de inadimplência já há 10 anos. Em dezembro, a gente bateu o recorde mesmo, mais de 80 milhões de pessoas em situação de inadimplência. E quando a gente vai entender um pouco mais sobre qual que é o motivo desse endividamento, a gente vê que existe uma série de fatores que impactam, né? Então, tem a economia, tem a questão de desemprego, tem a realidade daquela pessoa também, né? Onde ela está, em que contexto que ela se encontra. Porém, algo que a gente percebeu em estudos recentes é que tem muito envolvimento com relação a planejamento financeiro. Então, a organização financeira dessas famílias, ela impacta, sim, nesse número de inadimplência. E aí a gente vê que, ainda que os brasileiros estejam participando desses eventos, consigam algumas condições, o planejamento ele deve ser algo recorrente, né? Que faça parte do dia daquela pessoa, para que, enfim, ele consiga ter um pouco mais de tranquilidade financeira. Evitar o descontrole, principalmente das despesas, não é que leva a essa situação. Exatamente. E Ana Leone, boa noite, antes de mais nada. Esse planejamento todo das despesas é necessário em todos os momentos. Agora, o aumento da inadimplência no ano passado chama atenção, foi um momento favorável em termos de emprego, né, e aumento da renda em termos reais. O balanço da PNAD, por exemplo, do IBGE, mostrou a menor taxa de desemprego da história. Então, não é uma situação adversa. A gente até pode ter a questão dos juros, mas os juros vêm alto já há muito tempo, não é? Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto central, né? Eu acho que esses juros a esse patamar, de maneira arrastada, eu acho que vai tendo um cumulativo de endividamento e quando a gente olha esses números que foram apresentados, o que preocupa é o uso do crédito para gastos recorrentes, porque esses gastos eles vão aparecer novamente o mês que vem, não dá como se escapar deles. E quando você perde a capacidade de pagar, de honrar esse pagamento, os juros vêm de maneira muito severa. Acho que esse é um ponto, porque ele também, mesmo que do outro lado a gente tenha renda maior das pessoas, a gente tenha um
mercado de trabalho mais favorável, até benefícios mais recentes das pessoas que têm a renda até R$5.000 com isenção de imposto de renda. Isso faz com que mais dinheiro entre para elas. Essa é uma boa oportunidade para que as pessoas consigam minimamente sanar algumas dívidas, mas, por outro lado, ainda tem aí o juro como um detrator dessa organização. E o ponto que a Aline traz da questão do planejamento financeiro, eu acho que é crucial. Porque o planejamento financeiro ele é muito mais do que você conseguir gerenciar a crise do seu dia a dia. Uma pesquisa que nós fizemos na Planejar no final do ano passado, que trazia... A ideia da pesquisa é investigar como as pessoas entendem o planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro do brasileiro, da teoria à prática. A gente viu ali a declaração de 59% das pessoas que se declaram minimamente, né, razoavelmente ou muito planejadas, e ainda assim essas pessoas recorreram a crédito, deixaram de pagar alguma conta, pediram dinheiro emprestado. Então, isso significa que as pessoas olham um planejamento apenas como uma forma de gerenciar o dia a dia. Então, se ela ganha e consegue pagar as contas, ali ela já tem um estágio de planejamento. E ele é muito mais do que isso. Ele passa por você definir claramente a sua capacidade de renda, os seus objetivos, como você minimiza os seus riscos, usando instrumentos que possam ser complementares a um momento de renda mais instável. Então, isso mostra, assim, que o ponto central é o planejamento, e o planejamento financeiro é para todo mundo. E eu achei interessante um ponto que ela traz, para concluir aqui, é que as pessoas, quando elas conseguem minimamente se organizar, como é um tema que é muito desgastante, é um tema que as pessoas têm muita dificuldade de encarar, então as pessoas olham e falam, ufa, nossa, consegui organizar. Estou bem. Estou bem. Só que isso é só o primeiro passo, né? Assim, o planejamento financeiro é igual a uma atividade física. Não adianta você fazer uma vez só, uma semana. Você tem que fazer para o resto da vida. É algo que tem que te acompanhar. E essa questão que você colocou também dos juros, né? Que a gente está convivendo com taxas altas há bastante tempo, mas a pessoa que não consegue se planejar direito, muitas vezes ela tem que fazer uma nova dívida para pagar a antiga, não escolhendo uma dívida mais barata para pagar mais cara. Não, é para poder empurrar a situação mesmo, então ela vai buscar crédito onde dá, né? E hoje é muito facilitado, né, o crédito. Se por um lado isso é bom, porque acaba colocando na mão das pessoas um instrumento que pode ser um acelerador de objetivos de vida, quando você quer financiar alguma coisa, um carro, um apartamento, uma reforma, o seu negócio. Então, o crédito ele é algo positivo. O problema é que quando ele é usado de uma maneira recorrente e sem o mínimo de planejamento. Então, quando você usa um instrumento de crédito, a primeira coisa que você tem que pensar não é só a sua capacidade de pagar, porque você toma uma decisão de crédito, muitas vezes, em um contexto, e esse contexto vai mudar. A sua idade vai mudar, o seu contexto familiar, a sua renda. Muitas variáveis podem mudar ao longo de 10, 15 anos que você faz uma dívida, ou mesmo uma dívida de 3, 4 meses. Então, as pessoas precisam dessa organização e desse planejamento para que essas variáveis consigam acompanhar. E esse crédito ele tem que ser pensado no benefício que ele vai trazer para aquela família, para aquele indivíduo. Se é um empreendimento, que potencial de renda aquele empreendimento vai te trazer, se é o financiamento de um imóvel, é o bem-estar da família e por aí vai. Então, olhar também que a decisão do crédito, no momento que você toma a decisão, você tem um contexto, esse contexto muda e que você precisa considerar essa mudança de contexto ao longo do tempo. E muitas vezes a pessoa tenta usar, por exemplo, cartão de crédito como um planejamento e acaba perdendo o controle também por aí, não é? Porque o cartão de crédito, ele dá oportunidades, aquela questão de milhagem, de pontuação. Cada administradora tem as suas vantagens até para estimular que você utilize mais. Mas é para pagar na primeira fatura, né? Tem que ter a consciência de que ele não é uma extensão. A gente sempre fala isso lá na Serasa. A gente tem um manual do uso do crédito consciente, justamente porque ele não pode ser visto como uma extensão da sua renda. Ele é um compromisso que você assume e você vai ter que pagar no número de parcelas que você fez. Quanto antes você quitar essa dívida, antes você tá livre para, né, enfim, adquirir outras coisas. E a gente também fala isso no feirão, a gente incentiva. Tem muitas pessoas que têm dívidas muito altas,
dependendo do valor de juros daquela dívida, você pode tomar um crédito para pagar aquele valor se os juros for menor. Mas isso envolve o planejamento que a gente está comentando aqui. Então, é muito importante que esse planejamento seja feito em família, seja feito, dependendo do seu contexto, como você consegue trazer esse planejamento para a rotina da sua família, para que seja algo como educação física. Assim, diariamente você tem que fazer aquela atividade, tem que ser algo que você está acostumado, que não é um problema, vou abrir minha fatura, eu tô até com medo. Tem que ser algo que você já sabe. Vai olhando ao longo do mês, né? Exato. Se você sabe que você tomou aquele crédito, saiba que ele vai estar lá e que você vai conseguir pagar se planejar. Agora, nem sempre o crédito mais barato é um bom negócio, como é o caso do consignado, que a gente até tem registros de que aumentou a demanda no mês de janeiro. Né? Talvez as pessoas já se preparando para as despesas de começo de ano, porque também jogam contra, né? E tem IPVA, tem IPTU, tem mensalidade escolar, despesas escolares, material e tudo mais. E muita gente pegando consignado. Ele também pode ser uma armadilha, não é? Pode, porque ele é muito fácil, né? Porque você tem uma facilidade da aprovação desse crédito, porque tem também isso, né? Nem todo mundo consegue, apesar de ser facilitado. Quando a gente está falando do consignado, há essa facilitação. É descontar do salário ou da aposentadoria, exatamente. Né? E aí você tem uma facilidade também de acesso, porque ele é pago diretamente da sua renda. E é um custo mais baixo, né? Pelas características envolvidas. E muitas vezes as pessoas vão acumulando parcelas, porque elas não têm só uma linha de crédito, né? Quem tem consignado raramente, até o dado mostrou, né? Você tem mais de 2 credores. Então, se você tem um consignado e você tem uma fatura em aberta de cartão de crédito, você já tem um comprometimento significativo da tua renda. Porque o consignado, se eu não me engano, pode comprometer até 35% da sua renda. Então, quando você pega um crédito consignado, que é um custo mais baixo, ele está ali facilitado, você tem que aprender a viver com 35% a menos. E aí, às vezes, isso não se acomoda dentro da realidade daquela família. E o crédito consignado, muitas vezes, ele é usado para benefício do entorno daquele indivíduo, e não necessariamente para ele. Nos aposentados, por exemplo, há muitos relatos de aposentados que pegam créditos consignados, não apenas para cumprir para suas despesas cotidianas, mas para os netos, para os filhos, até para fazer um agrado. Tem essa questão desse apelo emocional muito grande que o dinheiro pode proporcionar. Infelizmente, pessoas se ancoram nisso. Então, independente da modalidade do crédito, né, tem o bom uso, e ele é um excelente instrumento, mas ele tem que ser visto com bastante cautela, né? Eu acho que um ponto importante é você não delegar que outras pessoas utilizem o seu crédito, a não ser que você tenha muita segurança em relação a isso. E aí eu vou usar a Serasa, que é uma das principais dívidas em atraso, é exatamente o cartão de crédito. E muita gente empresta o cartão de crédito para outro fazer compra, fala, a pessoa não tem, então eu vou lá deixar ela fazer a compra e depois a pessoa dá o cano e aí você tem que arcar com isso. Muita gente, grande parte assim, do nosso público, quando a gente conversa, é isso de emprestou o cartão. Esse ponto que a Ana falou também sobre os aposentados, né? Quando a gente vai olhar o recorte de inadimplência, mais de 15 milhões de aposentados estão em situação de inadimplência. E a renda é um pouco mais difícil deles conseguirem fazer esse planejamento, né? Então, tem esse cuidado de tomar o crédito para o seu benefício ou para um benefício conjunto mais da sua família, que você tenha essa consciência. Porém, o cartão de crédito, a gente fala que é igual escova de dente, não se empresta. Não pode emprestar cartão de crédito. Não vai confiar, mesmo sendo muito amigo, parente, próximo, já teve muita briga, que a gente sabe, por causa dessa situação. Não se empresta, aí depois a pessoa também, muitos casais se separam, fica com cartão de crédito, filho que pega emprestado, muito neto também. Então, é importante ter esse cuidado, sim, com o crédito, porque o nome, ele é muito importante, né, pra gente. Então, esse cuidado faz toda a diferença também, porque isso tem impacto não só no bolso, mas no psicológico da pessoa. E a gente vê isso nos nossos estudos também, como esse impacto influencia. Porque muitas vezes a pessoa nunca teve nenhum problema de inadimplência e, de repente, entra por causa de terceiros. Agora, eu queria colocar na nossa conversa uma questão que não é tão novidade assim, mas é o comprometimento de despesas da renda com bets, com apostas. Isso é uma coisa séria também, que vem crescendo, não é? O endividamento não é direto, mas muita gente recorre para poder achar que vai salvar a situação, não é? Olha, eu recebo cada relato, assim, comovente e triste ao mesmo tempo, né? Que isso, de fato, é um problema
Porque as pessoas, primeiro, elas não olham muitas vezes como entretenimento, como é alertado, enfim, né, como é dito na publicidade. É algo que ela tem assim um grau enorme, um potencial muito grande de vício. E as pessoas, elas acabam olhando esse instrumento, né, como uma forma de obtenção de uma renda, como um investimento. Então, existe assim um número grande de pessoas que declaram que jogam porque elas acreditam que aquilo é um investimento. Eu me lembro de um documentário que a Associação Brasileira de Mercado de Capitais fez, analisando também o comportamento das pessoas nos jogos, e aí tinha um relato de uma mulher, ela dizendo assim, olha, eu sei do risco, né? Mas qual é a chance de eu colocar R$50 no investimento e isso se tornar R$500, R$1.000? A chance é muito baixa, então eu até sei que eu posso perder, mas assim, vai demorar muito para eu conseguir fazer com que esse pouco dinheiro que eu tenho se torne algo que seja significativo para a minha vida. É claro que ali tem uma lucidez, né, do que ela está fazendo, mas isso não é para todo mundo. E quando se olha para isso como uma possibilidade de pagar uma dívida, então, peraí, deixa eu apostar um dinheiro aqui, porque isso vai me dar um retorno para pagar uma dívida. Muitas vezes o que vai acontecer é de perder, porque as estatísticas estão aí para mostrar, e as pessoas vão se endividar ainda mais. Então, o perigo é o acesso que isso tem hoje, então é muito facilitado, os jovens, adolescentes... Está lá no celular, está ali, na palma da mão. Antes você precisava ir até um lugar, né? Muitas vezes clandestino, e aí você... escondido. Ali, que você até sabia que tinha alguma coisa ali no bairro esquisita, mas chegava ali na porta, você ia ser barrado. Hoje não, isso está na palma da mão dos adolescentes, nas escolas, então isso é um problema muito sério. E não ressignificar isso, ou seja, alertar de que isso não é um investimento, isso pode piorar ainda mais a sua situação financeira, é algo que a gente tem que fazer como, né, profissionais da área, mas não é o suficiente, porque a gente está falando de algo com um grande potencial de vício. A gente sabe disso, isso não é de hoje, e isso pode agravar ainda mais essas estatísticas que a gente está vendo. Porque pode entrar uma questão de saúde mesmo, sim, né? As propagandas agora até passaram por alguma revisão, restrições, alertam para essa questão de você jogar com responsabilidade, mas quando entra naquela coisa do vício, a pessoa não consegue se controlar mais, né? E o desespero também, né? Muitas vezes a pessoa tá bom, ela não vai ali se viciar, mas ela tá ali, poxa, uma conta que ela precisa pagar, algo muito urgente. Aí o desespero é tamanho que a pessoa recorre ao que precisar para aquele problema ser resolvido. Eu ia comentar justamente isso, né, isso. Eu ia comentar eu acho que é uma pauta muito delicada para as pessoas, né? Então tem todo esse cuidado, porque a vida financeira das pessoas é algo sensível. Então quando a pessoa já está no momento de inadimplência, ela vê aquilo como uma esperança de conseguir. Realmente as propagandas, elas dão aquele senso de, né, agora eu vou conseguir. Então isso gera nas pessoas essa falsa impressão de que agora eu consigo quitar a minha dívida que estou lá anos esperando, com um investimento desses, né? Que não é um investimento. Então, quando a gente foi investigar o uso das bets lá atrás, em 2024, 4 em cada 10 entrevistados disseram que eles estavam usando esse dinheiro para conseguir um retorno para pagar uma dívida. Então, é realmente esse pensamento que a Ana estava trazendo aqui. Eles veem aquilo como uma forma de quitar uma dívida que está há anos perseguindo ele e, infelizmente, acontece tudo isso que a gente vê, né? Pelos relatos que a gente tem, não é exatamente assim que funciona. Muita gente entra no enrosco financeiro total, tem de se endividar, tem de vender bens quando tem bens para vender, ou fica inadimplente mesmo, né? Exatamente. É bem triste os relatos que a gente vê. E também tem o caso da pessoa, às vezes, até emprestar o celular, e aí você vê que pais que acabam tendo que pagar um valor que o filho está lá se divertindo. É uma diversão e envolve dinheiro, envolve um impacto financeiro gigantesco no bolso dessas famílias. Aí acaba socorrendo mesmo, não é? Agora, quem está no vermelho, o que deve fazer? Como é que começa a se reestruturar? Depois eu quero saber como é que vocês recomendam isso nos feirões. Mas assim, a pessoa está lá sozinha, não tem acesso a nada e está sem saber qual é a saída. Olha, eu escrevi uma coluna uns tempo atrás que eu trazia aqui isso, né? Quem é o endividado, né? Não é aquela pessoa que é contumaz, não é aquela pessoa que faz aquilo de propósito, é porque são circunstâncias que levaram aquilo, a falta de planejamento, enfim.
E aí tem duas respostas, né? Uma é a que faz sentido matematicamente, que é a pessoa organizar, ter uma dimensão do tamanho da dívida, ter clareza de quanto ela ganha, porque é muito interessante, eu falo que sempre o primeiro passo não é saber o quanto você gasta, mas é o quanto você ganha, qual a sua capacidade de renda, e aí escolher aquela dívida que é a mais cara e começar por aí. Isso é o que a matemática diz. Então, é claro que você vai recorrer a um crédito mais barato, como você mesma citou, né, Aline, para conseguir quitar uma dívida mais cara. O consignado muitas vezes faz esse papel de organização do endividamento. Mas existe aquela resposta, tem a resposta de que é o que pode ajudar de fato as pessoas. As pessoas não entraram numa situação de endividamento do dia para a noite, né? E como o tema é super desgastante, né? E tem uma energia colocada ali, porque é um tabu, as pessoas se envergonham, né? Aquilo tá evidenciando para elas decisões erradas que elas fizeram, ou os deslizes que cometeram, ou as circunstâncias que as colocaram naquela situação. Por isso que é tão difícil a gente lidar com esse assunto. Então, uma dica que eu dou é assim, pague o menor boleto, aquele mais barato, e comemore o passo de cada vez, porque se você entrou naquela situação, levou um tempo, talvez leve um dobro de tempo para você sair dessa situação. E quando a pessoa ela começa a se organizar, ou seja, pagar o primeiro boleto, ela tem uma sensação de autoeficácia muito importante. E isso, para nós, seres humanos, é muito válido, que ela se sente capaz de dar o próximo passo. Então, tem as duas dicas, né? Olhe pelo lado financeiro, é claro que um especialista, é sempre bom a gente ter uma orientação profissional, mesmo aquelas pessoas muito endividadas, né? Sempre me falam assim, mas eu estou endividada, vou pagar um profissional para me ajudar. Eu falei, é a mesma coisa se você achar que está doente e não vai no médico, né? Então, é o momento de você procurar alguém. E aí ele vai te orientar de uma maneira racional. Mas para você despertar o seu senso de autoeficácia, talvez é pagar o teu boleto mais baixo, aquela menor conta que você vai ter certeza que você conseguiu e você vai sentir assim a motivação para você cuidar do próximo boleto. Então, olhe por partes. A gente mostrava no começo aquela lista de inadimplência e tem de despesas básicas, serviços essenciais, que é água, luz, também com atraso, né? Então, nem isso a pessoa consegue bancar. A gente não está falando de quem está desempregado, que de repente está numa situação mesmo sem dinheiro. Não, é aquele que deixou chegar nessa situação, não é? E tem uma coisa também, né? Muitas vezes a gente também, quando olha os especialistas... Porque também o discurso dos especialistas é muito duro, né? Olha, você deixa de fazer tudo que você gosta, você se priva de absolutamente tudo que você vai sair. Quebra o cartão de crédito, joga fora, não congela, você já viu aquela cena que a pessoa congela? Porque isso é fora da realidade, as pessoas não vão encarar dessa forma. Então, o que elas precisam, primeiro, é ter tempo, né? Que, olha, você vai resolver isso com tempo. E, muitas vezes, os desperdícios, eles são escondidos. E são nessas contas recorrentes. São contratos que não foram renegociados, são despesas que estão ali e você não para prestar atenção. Então, muitas vezes, os gastos escondidos são os maiores desperdícios das contas. Por quê? Porque as pessoas elas têm aquela contabilidade mental delas saberem os grandes gastos. Aluguel, prestação da casa, escola, plano de saúde, né? Isso para uma camada aqui, só para a gente traçar um personagem. Então, ela tem uma ideia de quanto ela gasta, mas são os pequenos gastos que muitas vezes acabam com as contas pequenos domésticas. Gastos, mas em alto volume. Né? Então, as pessoas precisam prestar atenção nos desperdícios. Então, não corte os prazeres, corte os desperdícios. E, assim, são como unhas, né? Elas sempre precisam ser cortadas, assim como as despesas do dia a dia. É aquela coisa assim, às vezes a pessoa fala, como é que eu faço o orçamento? Começa assim, anota tudo que você gasta, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você já começa a perceber aquela coisa, tudo que você gastou, passou numa loja, achou uma coisa bonitinha, tomou um café a mais, pagou num lugar caro, tem aquela satisfação pessoal, mas você começa a detectar, não é? Agora, Ana Serasa, como é que vocês dão recomendação, além de intermediar a renegociação de dívidas? Eu acho que é muito parecido aí nesses dois polos que a Ana estava explicando, né? Então, tem sim a parte de começar por uma dívida que está negativada, porque ela está impedindo o seu acesso ao crédito. Então, começar por essas dívidas que estão lá no vermelho e entendendo quais são as dívidas mais caras também,
Porém, tem aqueles primeiros passos. Então, quando a gente está no feirão, a gente tem lá um sino que a gente coloca para que os consumidores, depois que eles conseguiram quitar a primeira dívida, eles comemorem. Porque justamente a gente percebe que essa energia das pessoas que acaba contagiando, né? Eu consegui dar o primeiro passo. Então, nossos mutirões, eles são muito voltados para isso, para... Confia que vai dar certo, você vai conseguir na sua realidade. Então, a gente também tem todo um time que está lá de apoio para a educação financeira. A gente faz conteúdos gratuitos diariamente, a gente publica nos nossos blogs, redes sociais, porque são gerações diferentes, são realidades diferentes e a pessoa pode adaptar dentro da realidade dela. Então, por exemplo, como você falou, anotar um cafezinho. Pode anotar no celular, pode anotar num papelzinho de pão, pode anotar onde você quiser, desde que você tenha aquela consciência de tudo que você está gastando, para no final você olhar e falar, putz, isso aqui eu precisava todos esses dias desse cafezinho, dava para tirar? E aí a pessoa consegue criar melhor essa organização e essa visualização. É bom visualizar, a gente sempre fala isso, vamos visualizar. Então, quando o consumidor chega para negociar a dívida lá no feirão, a gente costuma olhar com ele quais que são as condições que o parceiro ofereceu, né? Que a gente faz aí mais de 1.600 parceiros junto com a Serasa para ajudar nessas condições. Então, qual que é a oferta que te ofereceram? 90% de desconto, X de parcelamento. Então, vamos entender quanto que você recebe por mês que você pode dedicar para esse pagamento aqui. A pessoa tem R$100 por mês para dedicar para aquilo. Então, tá bom. Então, vamos ver o número de parcelas que dá. Todo mês a gente anota até, pede para o cara anotar no calendário dele, no celular. Ó, todo mês esse boleto aqui vai cair. Você vai conseguir pagar? Se não, a gente diminui o número de parcelas. Então, toda essa orientação, esse apoio a gente dá também, porque a gente entende que cada pessoa tem um momento e também é diferente, né? Pode ser que um gasto emergencial surja no outro mês. E aí, o que acontece? Se ela quebrar aquele acordo, volta do zero. Então, a gente tenta manter como o mais confortável possível. Agora, vocês têm percepção desses feirões aí de recomendação, se a maior parte dos endividados e inadimplentes são pessoas que não planejaram ou que tiveram uma situação atípica? Olha, é bem misturado. Tem muitas pessoas que sofreram golpes também, né? Então, isso acontece bastante. Cada vez mais a gente vê a digitalização, inteligência artificial. Então, tem pessoas que sofreram golpes, tem pessoas que emprestaram um cartão, como a gente já mencionou. E tem pessoas que não sabem nem por onde começar. Então, usam o cartão de crédito, estão acostumadas a usar o cartão de crédito no supermercado para comprar contas essenciais do dia a dia. E quando foi ver, nossa, eu nem sabia que estava todo esse valor. Então, tem muitos casos, mas acho que esse da organização financeira é algo que chamou muito a nossa atenção desde o último evento que a gente fez. E pesquisas que a gente fez também para entender. Então, 8 em cada 10 falam que sim, querem se planejar financeiramente. Prioridade para 2026 é limpar o nome de muitos entrevistados, mas não sabem nem por onde começar. A gente fez também, essa semana, uma pesquisa para entender gastos do dia a dia da pessoa e 2 em cada 10 não sabem como organizar as contas básicas, essenciais. Então, a gente vê aí como que esses números eles acabam sendo muito chamativos, né? Quando a gente pensa na realidade dessas pessoas que muitas vezes não sabem nem por onde começar. Então, o primeiro passo pode ser mesmo quitar uma dívida mais barata. Isso pode ser um super começo para alguém. E muitas vezes não depende nem da formação que a pessoa tem educacional. É a experiência de vida que leva a pessoa a ter muito mais cuidado, por exemplo, né? A pessoa pode ganhar muito e ela gastar muito mal e gastar excessivamente, sem controle, e de repente ela vê que está numa situação complicada, né? Olha, tem uma pesquisa também, eu citei aqui, né, a Ambima, que 27,5% da classe A no Brasil não tem nenhum recurso guardado. Então, a gente está falando do topo da pirâmide financeira, né, do país, de renda, e as pessoas não têm uma reserva, porque há uma confusão também muito grande entre renda e patrimônio. A renda é algo muito sedutor, porque é aquilo que te permite o teu dia a dia. O patrimônio são aquelas recusas que você faz para conseguir criar uma reserva que permita você ter uma segurança financeira. Então, se você ganha R$100 mil e gasta R$100 mil, você não é uma pessoa financeiramente estável. Você pode perder gastona, essa renda. né? Você é tão vulnerável quanto uma pessoa que, é claro, né, salvo as devidas circunstâncias, mas uma pessoa que perdeu o emprego e precisa levar dinheiro, né, comida para dentro de casa. Eu me lembro, na pandemia, quando a gente entrou, que foi, né, um
momento horrível para todo mundo, 42% dos brasileiros não tinham nenhum recurso investido. Então, de um dia para o outro, as pessoas que perderam o emprego, tiveram seus empreendimentos fechados, elas entraram numa vulnerabilidade financeira imediata. Ao passo que 16,5% da classe D e E tem investimento. Então, é muito mais sobre disciplina do que tamanho de bolso. Isso a gente vê. Assim, eu trabalho no mercado financeiro há 30 anos. Se todo mundo que trabalha com isso tivesse consciência financeira, a gente deteria toda a fortuna do Brasil, né? E não é o caso. A gente vê pessoas que trabalham com isso no dia a dia e têm dificuldade de lidar com o próprio dinheiro. E tem também alguns estudos que mostram, né? Não necessariamente pais poupadores vão fazer filhos poupadores ou pais perdulários terão filhos perdulários também. É um conjunto de características e da forma como o dinheiro significa, o significado que o dinheiro tem para cada um. E é muito mais, né? A gente consegue resolver muito mais a nossa vida financeira no divã do que no Excel. Porque é ali que você vai entender valores, medos, anseios. Eu falo, olha, eu sei teorizar muito bem sobre a vida financeira dos outros. Sobre a minha, eu tenho as minhas dificuldades. É muito difícil, porque eu não estou tomando uma decisão financeira, eu estou tomando uma decisão de vida. Né? E muitas vezes tem uma decisão emocional, Sim. não é? Agora, muita gente acha que se forçar os filhos a economizarem, a gastarem menos, eles aprendem. Você acha que não é por aí? Aprendem. Eu sou convicta de que a educação financeira na escola foi um grande passo que o Brasil deu. Porque você... Mas ainda falta mais, né? Ainda falta, mas a educação, ela leva tempo, né? A gente tem a educação financeira na Base Nacional Comum Curricular desde 2020, é muito pouco, né? A educação leva uma geração para você conseguir mudar o comportamento das pessoas. Até a educação básica está devendo resultado, né? Então, imagina a financeira. E a educação financeira, ela acaba gerando um interesse maior porque ela é muito aplicada à vida, né? A criança consegue aprender muitas vezes na prática. E é um desafio. A educação no Brasil é um desafio, a educação financeira não fica fora disso. Então, sem dúvida nenhuma, você consegue ensinar. E quando você começa na base, você cria uma geração com mais consciência a respeito daquela temática. Mas isso só não basta, né? Se fosse assim, só a consciência bastasse para a mudança do comportamento, seria mais fácil. Mas há uma diferença entre o conhecimento e a mudança do comportamento. Um exemplo, né? As pessoas hoje, elas sabem que o cigarro pode matar, mas a gente tem novos fumantes a todo tempo. Mas o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, infelizmente, aí para os jovens é essa realidade. Mas hoje você tem consciência de que aquilo faz mal, antes não se sabia. Mas não necessariamente aquilo muda o comportamento. Mas eu acho que a gente vai começar a ver resultados com o tempo. E eu acho que as pessoas hoje já são muito mais conscientes. Se a gente pegar 10, 15 anos atrás, a gente não falava da vida financeira num papo de bar. E hoje as pessoas falam mais abertamente. Isso era um extremo tabu, hoje é só um tabu. Mas as pessoas falam mais, elas se interessam. Está aí, né, o número de espaço que as redes sociais dão para essa temática. As pessoas buscam essa informação, mas elas muitas vezes ficam ainda no estado contemplativo, ou seja, entendi, mas não sei se é para mim, né? Conheço a teoria, né? Mas esse problema, e a gente percebe no mercado financeiro, as entidades muito mais preocupadas também com essa orientação, né? A gente vê entidades como o Febraban, a Serasa trabalhando nisso, o próprio Banco Central, querendo passar para a população essa educação financeira, essa responsabilidade com gastos, não é, com despesas. Sim, e como a gente estava falando, a gente também tenta atingir públicos e gerações diferentes. Então, a gente trabalha muito próximo de influenciadores que já falam sobre finanças também e impactam muitas pessoas. E a gente leva isso com uma linguagem mais fácil, porque tem isso também, né? Muitas pessoas achavam que era um tabu ou não quero falar, não entendo sobre isso. E finanças, todo mundo tem o seu dinheirinho, tem a sua renda e precisa saber administrar. Então, a partir do momento que a gente consegue atingir essas camadas diferentes de gerações e regiões também, a gente trabalha muito a ação regionalizada, porque também isso interfere no tipo de vida que a pessoa leva, gastos que ela tem. Então, a gente leva de forma regionalizada, a gente leva por meio de influenciadores, parceiros durante o feirão. Então, a gente tem parceiros que vão palestrar no feirão junto com a Serasa, para que a gente atinja o máximo de pessoas possíveis e mostrando que existem formas de você colocar aquilo na sua realidade de uma forma mais tranquila.
Até lembrei agora que a gente estava conversando, tem um método que, assim, eu acho que funciona para todas as faixas de renda, enfim, que é o método 50-30-20. E ele é um dos conteúdos mais acessados que a gente tem no nosso blog, né, no nosso canal, porque é algo que é simples das pessoas entenderem e dá para você aplicar na sua realidade, que é o 50%, né? 50% da sua renda você separa para gastos essenciais. Então, a gente orienta, né? Então, esses custos como água, luz, gás, deixa 50% da sua renda dedicado para isso. O 30% para custos como lazer. Como a Ana falou, a gente não precisa deixar de viver esses momentos. Então, lazer, assinaturas que você tenha, quer ir no cinema, esse dinheirinho 30%. E 20% para gastos emergenciais. Então, aqueles custos que podem surgir de um dia para o outro. Gastos com medicamento, que ninguém está esperando, né? Uma necessidade médica, emergencial. Então, esse dinheirinho, 20% aí para você ter essa segurança. E é um dos conteúdos que a gente mais acaba viralizando, porque as pessoas... E esses 20 aí virariam investimento depois? Um investimento, exato. Se você não utilizar, no próximo mês está lá na sua caixinha. Então, é um conteúdo que a gente vê que jovens também acabam se interessando e tendo mais aderência. É uma forma que a gente também tem de atingir outros públicos. Mas agora tem muito mais apelo de consumo, né? Quando você pega com gerações mais antigas, hoje você tem, ela falou inclusive de assinaturas, aí você pega do streaming, aí você pega e assina várias, aí você vai em outras coisas, você tem essas pequenas despesas que se você somar, dá muita coisa, né? Como eu comentei, o perigo está aí, né? São os pequenos gastos, aqueles gastos escondidos que, quando acumulados, eles acabam tendo uma representatividade grande na conta ali, né? E você não percebe porque você não dá atenção a eles. É o vazamento, né? Se um cano estoura, você vai ali e você vai consertar o problema. Agora, um vazamento pode demorar anos para você identificar. Nas finanças, a gente pode fazer a mesma analogia. Então, aqueles gastos com assinaturas, contratos que não são renegociados, aquela coisa que, poxa, nem reparei, às vezes é um seguro que está lá no cartão, alguma coisa que você deixou de cancelar. Hoje, vários aplicativos que você assina e depois não cancela. Isso são todos desperdícios. Eu vou fazer exercício, eu vou fazer todas as coisas aí. Assim, muita gente curso contribui. de idiomas, tudo por aplicativo, e aí você não tem tempo e vai deixando e falar, não vou pedir de volta. Porque você também tem tem o viés da posse, né? O que é o viés da posse? Quando são grandes volumes, você tem a atenção maior, porque você já deteve aquilo, né? Agora, os pequenos gastos, você não dá muita bola. É aquela coisa, né? Que hoje a gente não anda mais com dinheiro, mas assim, se você pegasse uma nota de R$100 e colocasse na carteira, talvez você ficasse 2, 3 semanas com aquele valor na carteira. Agora, 10 notas de R$10, talvez você não ficasse 2 dias com aquele mesmo valor. E a gente está falando né, monetariamente do mesmo valor. Os pequenos gastos, eles são os maiores vilões do orçamento. Porque eles são imperceptíveis. É aquele vazamento quando você vê o teto cair na cabeça. E às vezes seria o dinheiro suficiente para a pessoa fazer outro planejamento, para arranjar umas férias. Ela fica com medo de pegar a dívida, para pagar a passagem aérea, mas ela gasta mais do que ela gastaria com a parcela. Não, assim, uma coisa que eu também costumo orientar, muitos planejadores falam sobre isso, são os bons substitutos, né? Você gosta de comer bem? Ok, em vez de você comer fora, faça um jantar em casa. Ele vai ser mais econômico e pode ser tão agradável quanto, né? Você gosta de viajar? Tá bom, de avião não dá, mas talvez dê para você ir de ônibus. Então, são experiências que você pode substituir primeiro antes de cortar. E é claro que existem estágios de problemas financeiros, né? Aquele estágio que é mais leve, que algumas ou poucos ajustes vão resolver. Aqueles que são médios e que aí você precisa, de fato, fazer alguns cortes e bons substitutos. E aqueles que são mais graves, que são os casos que acabam chegando para vocês. Lá na Planejar, a gente tem um projeto de conscientização financeira em que a gente faz clínicas, a gente atende a população economicamente vulnerável com planejadores financeiros certificados atendendo a essa população. E é impressionante que pequenos ajustes conseguem resolver boa parte do problema deles. Então, são coisas que não sabe para onde começar, porque é difícil mesmo, né? Quando você olha o todo, aquilo vira um problemão. Alguém que está ali para conseguir te mostrar as partes acaba sendo mais possível. E, como eu disse, né, o senso de alta eficácia. Mas é muito assim, o problema maior
não está, né, o mais frequente, ou não é o que embasa boa parte das estatísticas que nós vimos aqui, são os grandes problemas, né? E para as grandes, eu também gosto de usar um termo que a gente sempre fala, reserva de emergência, né? Eu detesto esse termo. Porque, assim, para emergências, a gente tem o crédito. Para uma emergência que aconteça, você tem um crédito, você tem um seguro. Muitas vezes a gente não pensa no seguro, com o próprio nome diz, seguro de vida, né? Porque muito de uma pólice de seguro de vida você usa em vida, né? Para um afastamento médico, para doenças graves, para um acidente. E aí a gente acaba, né, tendo essas outras opções para as emergências. É uma reserva para as suas oportunidades, porque para oportunidades é dinheiro que você precisa. Então, às vezes, é fazer uma viagem, você entrar de sócio no negócio, de você conseguir abater uma dívida. Então, a gente também trazer uma carga mais positiva para a nossa vida financeira, né? Porque é sempre, assim, muito pesado, né? É sempre assim, guarda para emergência, olha, se acontecer um acidente, se você ficar desempregado... Parece muito distante, né? Aí você fala, você vive com medo, né? Uma coisa que te dá medo, vou tomar né? uma cerveja, depois eu penso nisso. E não é, né? Não, assim, a gente tem muito mais oportunidades na vida e que a gente deixa de conseguir acessá-las por falta de organização financeira do que emergências. A gente não vive emergências financeiras o tempo todo. Agora, Aline, muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar. Você disse, do feirão, a Serasa intermedia as negociações com instituições financeiras, mas tem abertura para negociações que muitas vezes a pessoa nem tenta, às vezes por receio, por achar que não vale a pena, né? Muitas pessoas, elas podem esperar o feirão, né, que acontece 2 vezes no ano, mas durante o ano inteiro, dentro dos nossos canais digitais, a pessoa consegue verificar já se ela tem uma dívida e se essa dívida já tem uma oferta. Às vezes a pessoa desconhece, a gente trabalha muito esses números também das ofertas desconhecidas. Tem muitas pessoas que nem sabem que tem uma oferta lá, e não são só dívidas que estão negativadas, são dívidas que estão atrasadas. Então, tem muita possibilidade e as empresas, as instituições, elas disponibilizam justamente para ajudar a dar esse primeiro passo. E aí a pessoa consegue ver no aplicativo quais são essas dívidas, qual que é a condição que ele pode pagar, qual que vai ser os juros também, se ele parcelar em várias vezes. E muitas pessoas desconhecem ou, não quero ver, prefiro não olhar. Sendo que, às vezes, o primeiro passo está ali, sabe? Já é um começo para a pessoa quitar essa primeira dívida. Lembrando, dívidas atrasadas ou dívidas que já negativaram. As pessoas acham que, só se eu tiver com o nome sujo, não, tem lá uma dívida atrasada, pode ser que ela já tenha um desconto para te ajudar. E às vezes ela pode trocar uma dívida, mesmo sem estar atrasado, para poder liberar um pouco mais a renda. Nessa fase, eu acho que é meio difícil, porque a gente está com juros elevados, mas quando inverte o sinal, e aí o crédito começa a ficar mais barato, algum tempo atrás, por exemplo, tinha a portabilidade do financiamento imobiliário. Então, você ia para outra instituição financeira que estava com um crédito mais barato. Hoje está mais difícil, porque nós chegamos com a Selic com maior nível em 20 anos e ela é referência para outras linhas. Mas, inclusive, tem portabilidade para o consignado. Exatamente, tem também. E aí é justamente eu acho que tem a questão da educação financeira também, que vocês pontuaram muito bem, né? Isso é importante começar, porque aí as pessoas começam a entender também os direitos dela, quais são os benefícios que ela tem, que ela pode ir atrás, para conseguir que seja um pouco mais leve esse momento. Então, existem benefícios, existem programas, existem condições que estão disponíveis e é super importante que a pessoa vá atrás, que ela não espere o momento chegar, assim. Acho que é importante cada um ter sua consciência financeira e ir atrás do seu direito e dos benefícios que ela tem direito, sim. Ana, você falou isso daí, né? Eu acho que ela traz um ponto que também é um outro conceito que as pessoas... É legal a gente enfatizar aqui para quem está nos assistindo, que é o seguinte, uma coisa é a dívida, outra coisa é a inadimplência. E as pessoas, às vezes, confundem essas duas coisas. Então, se você perguntar a uma pessoa, você está endividado? A pessoa, não estou endividada. E né? Tem um financiamento, está com o cartão de crédito, a fatura em aberto. Quando a pessoa perde a capacidade de pagar e que aí ela se torna uma inadimplente, que as pessoas acreditam que o problema começa. Então, isso que você traz, né, que as pessoas podem olhar isso de uma maneira mais preventiva, porque, de novo, a gente está falando aqui, mas o crédito é um instrumento muito positivo, ele é um acelerador de construção de patrimônio, muitas vezes, ele viabiliza objetivos de vida de uma maneira rápida e saudável, mas se a pessoa também não ter clareza que ela é endividada a partir do momento que você está usando dinheiro que não é seu para fazer alguma coisa no momento presente,
E levar isso em consideração, porque a pessoa nem entende que tem um problema, porque ela não acha que tem dívida, só quando ela perde essa capacidade. E isso, nas finanças pessoais, principalmente na psicologia voltada ao planejamento financeiro, esse é um conceito importante de entender. Eu sou uma pessoa endividada, né? O meu cartão de crédito já fechou, eu não paguei ainda, vou pagar, então eu tenho uma dívida. É algo que eu antecipei uma compra e tenho algo para ser pago. Mas eu não estou inadimplente. Então, essa também, prestar atenção, o problema não começa quando você perde a sua capacidade de comprar, de pagar, né? De honrar o seu compromisso. O problema pode já estar dando sinais antes. Você começa a sentir uma certa dificuldade, as despesas estão pesando demais, o salário não está durando tanto quanto que deveria. Já é um sinal de procurar uma ajuda. Por isso que o acompanhamento diário, semanal é tão importante, porque você viu esse alerta, já deu sinal, você já consegue dar um passo atrás e não vai ser tão extenso quanto você deixar mais para frente, né? E tem essa possibilidade da negociação de dívida, que eu acho que é uma coisa muito importante a pessoa ter essa iniciativa. Está pesando demais, vamos ver se eu consigo trocar por outra dívida mais barata, porque é isso, é o uso do consignado, por exemplo, o empréstimo para substituir empréstimo pessoal, o empréstimo de financeira, que muitas vezes é mais caro. Então, enquanto você não está com teu nome sujo, negativado, né, que seria o termo técnico, talvez seja até mais fácil. E para as instituições há um interesse também, né? Assim, as pessoas negativadas não são consumidores para elas. Então, elas precisam também que essas pessoas se organizem minimamente. Então, esses feirões são excelentes, eles conseguem ótimas negociações. Mas aí entra o constrangimento, muitas vezes, que a pessoa tem, né? De enfrentar, poxa, eu vou ter que abrir aqui a minha vida, né? Às vezes é mais difícil você falar sobre a sua vida financeira do que a sua vida pessoal, conjugal, com alguém. Então, há o constrangimento, há essa sensação de não poder organizar mesmo querendo, mas eu acho que as pessoas precisam, por isso, de um apoio para que elas consigam vencer essa barreira e conseguir sair dessa situação, porque é possível sair. Agora, Ana, tem um momento que a pessoa tem que mudar o padrão de vida mesmo, não é a questão só de gastos, por exemplo. Ela está pagando um aluguel que é caro demais, não dá para continuar naquele lugar, se ela não tem renda para bancar aquilo. Há uma diferença entre padrão de gastos e padrão de vida. Há a possibilidade de você ter um bom padrão de vida com um padrão de gastos racionalizados. Então, se você não abre a mão do seu carro, ok, mas talvez, será que aquela categoria de carro que você pode ter, os custos indiretos daquilo, será que o bairro que você mora, será que os lugares que você frequenta, isso tudo influencia. Aquela máxima, né, que a gente tem que viver um degrau abaixo, parece ser algo teórico, mas é o que funciona na prática, né? Então, você pode viver bem, você pode ter o equilíbrio de fazer o que você gosta, mas você primeiro precisa fazer o que precisa. E muitas vezes as pessoas, que isso também, né? Hoje a gente está muito convocado o tempo inteiro a consumir, a gente vê vidas editadas nas redes sociais e aquela sensação de que só a gente que não está vivendo aquela vida boa é uma coisa que não dá para normalizar. É difícil, ninguém consegue tirar 3 vezes por ano férias, muitas vezes. Ninguém consegue, né, ter o carro do ano todos os anos, jantar e almoçar nos restaurantes mais estrelados. Isso é um recorte. Então, há uma sensação, muitas vezes, de frustração, porque você vê algo ali que está projetado e que aquilo é muito difícil de ser atingido. E, muitas vezes, as pessoas também, elas olham para aquilo e elas buscam no consumo vivenciar aquilo que elas estão vendo nos feeds das redes sociais, mas aí a frustração vem a rebote, né? Assim, o efeito é muito pior. Então, o tempo inteiro também a gente está muito convocado, o consumo está muito facilitado, num clique, você nem precisa ir em lugar nenhum, você não precisa nem sair da sua rede social, né? Você faz tudo ali e isso faz com que haja essa sensação de frustração. E vão entrando as propagandas para você comprar e comprar e comprar mais, e aquelas coisas maravilhosas, e é isso, é o apelo do consumo, não é? E eu acho que depois da pandemia se intensificou muito também, né? Porque delivery, compras online aumentaram muito, facilitou muito porque as pessoas ficavam em casa. E é justamente isso, você é impactado por um anúncio a cada 5 minutos, você clica
pronto, comprei, daqui a pouco chega na minha casa, às vezes chega até no mesmo dia, né? Então, tá cada vez mais rápido. É roupa, maquiagem, coisas para casa, comida. Tudo, coisas que... Mesmo a comida, você pede, você fala, ó, você vai lá escolher a comida e não olha o preço. Você fala, olha que legal. É muito, né, um cardápio. Literalmente, você tá lá o dia inteiro rolando um cardápio para todo tipo de necessidade que você, às vezes, nem tem. Mas você acha que você tem por conta dessa influência mesmo de outras vidas, outras pessoas que não estão na mesma realidade que você. Então, essa consciência... Às vezes até viu? Mas só que elas só não postam. Não postam, exatamente, exato. Aí tá lá a dívida, que a gente não sabe. Mas é importante também essa consciência começar daí também. Acho que tem esse limite que a gente coloca. Eu preciso disso, é que a gente tava falando aí das datas, né? Então, chega aí Black Friday, eu preciso daquela televisão ou eu vou comprar só porque tá muito bom preço e eu vou, nossa, que bom, consigo um descontão. Eu vou ter uma TV melhor, é isso, né? Sua TV tá resolvendo aquele momento? Porque vamos continuar com ela, o que você precisa priorizar agora? Então, acho que isso é importantíssimo. Eu lembro que me chamou a atenção, inclusive, sem nenhuma conotação política, mas quando o presidente estava comemorando essa coisa do aumento da faixa de isenção de imposto de renda, ele citou isso daí. Ele falou, agora você vai poder comprar uma TV nova. Não é? E, na verdade, isso pode ser um dinheirinho que vai ajudar a pessoa a ter uma folga todo mês, não comprar uma TV, não é? E eu acho que, assim, o último recurso acaba sendo, né, essa vontade de poupar. Mas é engraçado, né? Porque, assim, você não posta o seu extrato bancário, você não posta a sua noite bem dormida, porque o consumo, ele é um ato muito prazeroso. Você está materializando e você está efetivando uma conquista. Não é só você comprar um celular, você comprar uma roupa nova, é o que aquilo projeta. É o que aquilo materializa, é o seu esforço. Você evidencia uma conquista. Eu fui capaz de fazer isso. Eu fui capaz. Então, você se posiciona ao mundo pelo esforço que você teve de poder fazer aquilo. Só que ninguém vai lá e né, mostra, olha que ninguém legal. Sabe o que está por trás daquilo. Ninguém sabe o que está por trás. Então, não é nada sexy, né? Você ter uma vida financeira equilibrada, porque ela é secreta, muitas vezes, a maior parte das vezes. E por isso que isso é sempre um jogo muito difícil. Poxa, eu vou materializar uma conquista, eu vou ter aquela dopamina, né? Aquela coisa que vai me evidenciar, vai me projetar, que é importante, porque o dinheiro ele é feito para ser usado. Só não tudo de uma vez e não em qualquer coisa. E pode compensar outras frustrações também que você tem. Você vai lá e consome aquela coisa. Você está chateada, vou no shopping. Pior momento. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, eu nunca vi, pode ser que alguém já viu aqui, aquela pessoa que se arrepende de ter poupado, né? Aquela coisa, nossa, economizei esse ano, esse mês, nossa, olha que droga, né? Quanto que eu estou aplicado Então, lá? eu acho que tem, porque deve ter coisa boa por aí, né? Agora, quando você olha a fatura do cartão e passou do limite... Aí você lamenta. Aí você fica preocupado. Então, agora o que eu faço? Eu acho que também tá muito mais rápido, né? É o que a gente tava explicando, assim. A gente vai antes você tinha que ir até o shopping fazer aquela compra. Então tinha toda uma sensação. Era um ritual. Então acho que a sensação ela durava mais tempo. Agora é num clique. Então às vezes você nem lembra que vai chegar na sua casa. Aí toca, nem lembrava que eu tinha comprado isso. Pra que você queria? Não sei, eu fui impactada, quis. Então acho que também isso tá passando muito mais rápido. E aí é mais difícil mesmo ter essa consciência nesse momento de falar, pera, não preciso disso aqui, não vou comprar agora, vou deixar para daqui um tempo, vou juntar um dinheirinho para de fato ser uma reserva que me traga um prazer. Então acho que também tem isso, né, de ficou mais fácil. Agora, Aline, no pessoal que participa do feirão, aí você percebe que eles saem com uma conscientização maior, você tem esse acompanhamento depois para saber o que acontece? A gente vê que muitas pessoas parcelam, muitas vezes elas acabam deixando a dívida. A gente tem todo esse cuidado também. Se a pessoa puder pagar na hora, no Pix, é melhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? A gente não sabe a situação daquela pessoa. Então, muitas pessoas acabam deixando de pagar, mas a gente envia lembretes, a gente vai sempre acompanhando a jornada dessa pessoa. Mas muitas pagam no Pix, que também o Pix veio aí para ajudar muito nisso, né? Então, tem gente que prefere pagar no Pix, prefere pagar à vista para já sair tranquilo, então saio já com o meu nome limpo e saem com já sonhos planejados. Isso é muito legal também de ver. As pessoas saem falando, agora eu vou conseguir comprar aquela minha moto, agora eu vou conseguir comprar um carro porque eu quero trabalhar como motorista de aplicativo, enfim, eles saem com sonhos já mais projetados. Então, tem isso sim, acaba acontecendo, mas cada vez mais a gente tem feito esse acompanhamento do todo
e adaptando aquele tipo de acordo para a realidade daquela pessoa. Então, não adianta só existir o acordo da dívida, né? Ela precisa ser... tem que estar na realidade aplicada daquela pessoa. Porque às vezes mesmo o refinanciamento, a nova parcela, é demais para o orçamento, né? Exatamente. Não adianta a pessoa parcelar em 70 vezes se ela não vai conseguir arcar com aquilo. Ou se ela vai parcelar que seja R$200, às vezes a pessoa não consegue dispor de R$200 no mês. Bom, a Aline falando mais dessa questão do endividado, você lembrou dessa importância de criar uma poupança. Essa mesma disciplina que nós falamos, o cuidado do dia a dia, é que vai permitir esse investimento. E mesmo para as pessoas que estão endividadas, elas precisam começar a pensar numa reserva. A parte da organização financeira, mesmo aquelas pessoas que estão ali renegociando dívida, os R$200 que vai para pagar a dívida, 50 teria que ir para o início de um colchão financeiro. Porque isso que vai amortecer as eventualidades que possam acontecer ali na frente. Então, você imagina uma pessoa que parcela alguma coisa em 70 meses. O quanto da vida dela vai acontecer em 70 meses? Então, se ela não começar o mínimo de uma reserva que vai proteger, ela pode logo ali cair no endividamento novamente. E pensar também em outros fatores, em outras dimensões do planejamento. É claro que a reserva financeira é aquele dinheiro que você vai tirar na primeira gaveta para cobrir uma eventualidade que possa acontecer, mas outros instrumentos. O seguro de vida, que eu insisto em falar nele sempre que posso, é porque ele é um produto muito barato pelo benefício que ele pode oferecer. Até para a pessoa que trabalha por conta. Exatamente. Ela pode não ter condição de continuar trabalhando e ela tem esse seguro para dar cobertura por algum tempo. Eu adoro conversar, né? E outro dia, então, sempre que eu pego táxi é uma oportunidade de laboratório para mim. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, olha, eu nunca tinha me passado pela cabeça. Porque ela falou assim, olha, eu acabo fazendo um esforço adicional para ter uma reserva, porque às vezes meu carro quebra, às vezes eu não consigo trabalhar, eu estou doente, e ele é a renda da família. Ele falou, nunca pensei em ter um seguro que me traga uma renda se eu ficar afastado. Enquanto se discute a regulamentação, aí, por exemplo, de aplicativo, a pessoa já pode ter o seu próprio seguro. Mas é isso, nós chegamos ao fim desse papo ótimo aqui. Espero que tenha ajudado quem está aí do outro lado, com dívidas, querendo se reorganizar também. Não precisa estar inadimplente, né, como você colocou, mas eu agradeço muito a participação da Aline Vieira, que é especialista da Serasa em Educação Financeira. Muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. E a Ana Leone, que é CEO da Planejar, Associação Brasileira do Planejamento Financeiro. Muito obrigada. Foi ótimo. E nas duas instituições, Planejar e na Serasa, você consegue ajuda para conseguir organizar as finanças e orientação. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo domingo. E aproveitem aí o restinho do carnaval para quem está nos assistindo ao vivo neste domingo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.